Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. Vamos ler, já foi lido do verso 1 até o 16. Vamos retornar um pouquinho para o 14. E aí a gente vai até o verso de número 25, ok? Livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 14 até o verso de número 25. Leiamos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, os que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Os irmãos podem se assentar, glorificando e adorando ao Senhor Jesus. Aleluia! Irmãos, antes de eu iniciar aqui a ministração pela misericórdia e graça do Senhor, deixa eu só fazer 2 avisos aqui rápidos, antes da ministração. Primeiro aviso, reforçar que as inscrições da nossa Escola Bíblica Anual estão abertas. Após o culto, aqui na secretaria do saguão da igreja, você pode ir lá, vai ter uma equipe ali preparada para fazer a sua inscrição. Quero reforçar a importância da nossa Escola Bíblica Anual, o impacto que ela tem nas vidas assim, de toda uma população cristã aqui da Baixada Fluminense, de preparação, de capacitação daqueles que querem, como tema aqui hoje, servir ao Senhor. Esse ano estarão aí conosco o pastor Israel Trota, capelão da Marinha, já esteve aqui algumas vezes, um jovem inteligentíssimo e homem de Deus, estará aqui ministrando num dos dias, não vou dizer também os dias, porque a gente não pode falar os dias não, pastor. A tentação de falar os dias, porque as pessoas escolhem dia. É a semana, de segunda até sexta-feira. Então o pastor Israel Trota vai estar aqui, ele vai estar ministrando sobre o tema a formação da consciência cristológica no Novo Testamento, a formação da consciência cristológica no Novo Testamento, ou seja, dando uma resposta a muita coisa que a gente vê por aí do tal do Jesus histórico, Esse Jesus, que Jesus é esse? Como é que se formou a consciência de que Cristo era o Cristo, Filho de Deus no Novo Testamento? Ele vai estar ministrando a respeito disso, biblicamente, de forma ortodoxa, conservadora, vai ser uma bênção. Pastor também Moisés Martins,
Moisés Martins vai estar aqui, já esteve no ano passado, ele vai estar ministrando sobre o tema Vencendo o Indiferentismo e o indiferentismo religioso e o ateísmo prático no meio das igrejas. A gente só olha para o ateu lá fora, só que dentro da igreja, às vezes, tem muitos ateus que não acreditam mais que Deus faz milagre, que não acreditam mais que Deus pode operar, que não acreditam mais que Deus pode salvar, e fica numa rotina apenas de vir à igreja. Ele vai trabalhar sobre esse tema aí durante a semana da EBA. Vamos ter também a missionária Sara Cavalcante. É difícil trazer essa mulher para uma agenda, porque a agenda dela é lotadíssima, é a maior especialista que nós temos hoje a nível de pentecostal, nível de Assembleia de Deus, é a maior especialista em Israel do Brasil. É a maior especialista de Israel em Brasil. Falar com ela é muito difícil, porque ela vive viajando, é Mato Grosso, é Amazonas, é Pará, é Santa Catarina. A agenda dela é lotadíssima. Conseguimos um diazinho para ela poder estar aqui conosco, e ela vai ministrar sobre Israel, a igreja e a manifestação da glória de Deus entre os povos. Então ela vai tratar sobre esse momento atual agora de Israel, a história de Israel, da igreja, e como nós podemos manifestar a glória de Deus. Qual é o papel de Israel na manifestação da glória de Deus? Qual é o papel da igreja na manifestação da glória de Deus? É o tema dela. Pastor Edvaldo Nascimento, catedrático, já é o decano da nossa escola, ele vai estar ministrando sobre a doutrina dos dons espirituais. Por mais que a gente insista, ainda tem gente com dúvida nisso. E ele, naquele HD humano dele, vai trazer todo o ensino bíblico sobre isso. E esse aqui, o mais humilde de todos, aí vou estar ministrando sobre vivendo a verdade na era da pós-verdade. Eu vou trazer esse negócio de discurso de ódio, de fake news, desinformação, e um contexto que a gente tem vivido hoje, mais à luz da Bíblia em relação à igreja. Não vou ficar falando lá de fora, não. Lá de fora é só o contexto, mas isso está acontecendo dentro da igreja sem a gente perceber. Então, é vivendo a verdade na era da pós-verdade, é o que eu vou estar ministrando aí durante essa semana. O valor é R$50. Irmãos, uma conferência, às vezes, de 2 dias, pastor Alexandre sabe, custa 250, R$150 no mínimo. Teve uma última, o pastor me mandou, custava 150, outras R$250. Para 2 dias, 3 dias, aqui a semana inteira de estudo por R$50, com direito a apostila, crachá, pasta e certificado impressos pela qualidade da editora CPAD, ou seja, a CPAD que você vai receber um material da CPAD exclusivo para a Escola Bíblica Anual, aí em julho, datas de 7 a 12 de julho, 7 a 12 de julho, 7 com abertura solene. E o outro aviso, agora mais rápido ainda, é a nossa, também, depois da EBA, a abertura da nossa pós-graduação em Teologia do Novo Testamento. Vai ser uma bênção também, é para todos aqueles que têm formação em ensino superior. Depois nós vamos também conversar com o povo lá no seminário sobre uma condição especial também, mas venha fazer a pós-graduação conosco. Nós, reconhecida pelo MEC, e nós conseguimos como professores, além de eu estar também lá como professor, vão ter professores aqui, como, por exemplo, pastor Moisés Martins, vai ser um dos professores, Moisés Martins, Esdras Bento, está confirmado, pastor Esdras Bento, seja autor da CPAD, doutor Esdras Bento, o importante, vai ser um dos professores também, eu, ele e mais alguns. Então, venha, vai ser algo de altíssima qualidade, conservador, você vai sair aprendendo muito mais de Bíblia, de Novo Testamento, tanto da teologia do Novo Testamento, das doutrinas, quanto da história do Novo Testamento, a história da igreja primitiva. Esse negócio aí de igreja católica ser a mesma igreja católica desde a igreja primitiva, isso é verdade, não é? Vem fazer a pós-graduação, que você vai aprender, sem dúvida alguma, com uma carga aí de conhecimento, tanto intelectual quanto também espiritual, porque são todos pastores, todos os nossos professores, além de serem doutores, qualidade acadêmica, são pastores, estão lidando com ovelhas, então é gente espiritual também que vai estar aqui nessas aulas. São esses 2 avisos, amém? Agora vamos para o texto. Muito obrigado. Josué, capítulo de número 24. Logo no início aqui no devocional, foi lido a partir do versículo de número 1 de Josué 24, que falava a respeito de que Josué ajuntou todas as tribos de Israel em Siquém,
nós estamos na fase final da vida de Josué. Josué foi aquele que foi escolhido por Deus para estar ao lado de Moisés. Josué foi aquele que vivenciou os maiores milagres, as maiores realizações de Deus, as coisas mais poderosas que Deus poderia fazer aqui nessa terra ao lado de Moisés. Lá estava Josué, fiel escudeiro, seguidor, obreiro ali, fiel junto a Moisés durante toda a caminhada do deserto. De acordo com as Escrituras Sagradas, por causa de uma situação logo no início da caminhada, vocês imaginem que a viagem que daria do Egito até chegar em Canaã, mesmo tendo passado um ano ali no Sinai, demoraria no máximo aí, cerca de 2 anos. Mesmo com a parada de mais de um ano lá no Sinai, menos de 2 anos eles já estariam em Canaã a partir da saída do Egito. Era um momento de formação. Quando eles estão prestes a irem ali em Cades Barneia, Moisés ele chama ali 12 espias, príncipes, representantes das tribos, e os envia como espias para observarem a terra de Canaã. Desses espias que foram observar a terra de Canaã, dos 12, 10 retornam falando apenas a questão dos problemas, de como era difícil, de como aqueles homens eram gigantes, de como eles eram como gafanhotos, visão de gafanhoto, e eles transmitem essa visão de gafanhoto para todo o povo de Israel, desanimando, entristecendo o povo de Israel em relação à conquista. Mas Josué e Calebe, esses dois que também estavam entre os 12, eles não lhes falaram: o Senhor está conosco, se nós formos fiéis ao Senhor, nós vamos conquistar essa terra, esses gigantes não vão parar na nossa frente, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Mas os dois foram voz vencida, porque os outros 10, infelizmente, haviam influenciado o povo a desistir de lutar, a desistir de continuar no projeto que Deus havia colocado no coração deles para conquistar. Por causa disso, Deus fez uma promessa que de toda aquela geração que havia saído do Egito, apenas Josué e Calebe entrariam na terra prometida. De toda uma geração que havia saído do Egito, eram milhares de pessoas, milhares de famílias que haviam saído do Egito, apenas Josué e Calebe poderiam entrar na terra prometida. E então, após a morte de Moisés, Deus convoca Josué para que ele tomasse posse, para que ele assumisse a sua função de líder diante daquele povo. Ser forte e corajoso, Josué. Está lá em Josué, capítulo número 1. Josué, então, assume a sua responsabilidade de líder de todo um povo, um líder conquistador, um líder guerreiro, um líder herói que precisava entrar, que precisava avançar, atravessar o Rio Jordão. Lá estão Josué fazendo várias conquistas. Nós temos as Escrituras Sagradas no livro de Josué, histórias famosas, como por exemplo da queda do muro de Jericó. 7 dias cercando o muro de Jericó, sem armas, sem qualquer tipo de instrumento, sem catapultas, sem nada que pudesse derrubar aqueles muros intransponíveis, muros que eram, a largura desses muros era tal que era capaz de carros correrem por cima dos muros de Jericó. Mas eles obedecem a Deus. Eles passam durante 7 dias rodeando aquela cidade. No 7º dia eles rodeiam por 7 vezes aquele muro da cidade. E no final a única coisa que Deus pede é que eles bradassem. A única coisa que Deus pede é que eles gritassem. Como a gente hoje pensando um pensamento pentecostal, a única coisa que Deus pedia era: dá glória a Deus, grita glória a Deus. O povo gritou, e ao povo ter gritado, aqueles muros caíram, e eles puderam avançar e conquistaram a terra de Jericó, que era uma terra impossível de ser conquistada. Continuaram na guerra, continuaram na batalha. Uma outra história famosa que nós temos em Josué é a história em que Josué está ali batalhando com o povo e de repente ele vendo que ele não conseguiria vencer aquele povo, ele faz uma oração de fé, uma oração crendo que Deus era o Deus do impossível, e ele pede a Deus para que o sol parasse, e o sol realmente parou. Nós hoje sabemos que essa linguagem bíblica do sol parar não é exatamente o que a ciência apresenta, porque não é o sol que para, quem para é a terra parou, para quem estava ali presente, viram o sol parado, para
Na ciência, a Terra parou. Hoje em dia, os estudos de astronomia já sabem, inclusive, que realmente há um retardo em relação à rotação da Terra. Ou seja, está comprovado cientificamente. Josué orou, a Terra parou e eles conquistaram e continuaram avançando, porque não era por eles, não era do esforço deles, não vinha das armas deles, mas vinha de Deus, vinha do poder de Deus, vinha da ação de Deus, aleluia. E Josué continua batalhando ali, quando ele chega no final dessa história, no final da sua vida. Lá em Josué, capítulo de número 24, fala que Josué, no versículo de número 29, diz que ele tinha 110 anos quando ele morreu. Josué agora, com 110 anos de idade, já próximo de chegar a essa idade, que é a idade que ele morre, ele decide então fazer uma aliança, um pacto. Ele reúne esses homens em Siquém. Que lugar era esse que ele havia reunido esses homens em Siquém? Por que Siquém? Siquém ficava na cidade de Efraim, que era a cidade reservada, uma cidade de refúgio, inclusive, Siquém, mas Efraim era a região da família, da tribo de Josué. Josué está exatamente no seu território quando ele chama o povo para se reunir. Mas Siquém tem uma importância muito grande na Bíblia. Por que tem essa importância? Primeira coisa, porque Siquém, se você for olhar o mapa na geografia bíblica, nos mapas bíblicos, você vai ver que Siquém fica exatamente no meio, no vale, é um vale, fica no meio, entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. No final da vida de Josué, quando Josué está se despedindo e fazendo o pacto da aliança, das bênçãos ao povo de Israel, Moisés está exatamente numa posição em que ele fala a respeito do Monte Gerizim e do Monte Ebal. O Monte Gerizim são lançadas as bênçãos e o Monte Ebal são lançadas as maldições. Então, esse local, Siquém, está exatamente no local da decisão. Qual é a decisão que nós queremos ter hoje? Qual é a decisão que nós escolhemos hoje? A nossa decisão hoje é uma decisão pela vida, é uma decisão pela bênção, é uma decisão pelas vitórias alcançadas em nossa família, ou a nossa decisão hoje é uma decisão de perda, de prejuízo, uma decisão de maldição? Siquém é isso, Siquém é um local de decisão. Siquém é um local onde você tem que escolher, ou você vai para um lado ou você vai para o outro. O que não pode é ficar na indecisão. Siquém é a cidade em que Simeão e Levi perderam a sua primogenitura. Por quê? Porque eles haviam feito aquele engano. Siquém lembra a respeito desse engano, dessa falsidade, em que Diná, a irmã de Simeão e Levi, ela havia sido explorada, abusada sexualmente pelo príncipe de Siquém. Nós conhecemos essa história, está lá em Gênesis 28, se eu não me engano. Ela foi abusada ali em Siquém. E aí, o príncipe de Siquém, nessa história, chega para Jacó, junto com seu pai, e eles falam, não, eu quero casar, eu quero assumir um compromisso com Diná, vamos nos casar com ela. E aí Jacó entra num acordo com o governante de Siquém e diz, tudo bem, então vamos fazer um acordo. E aí os filhos sugerem, para fazer acordo tem que circuncidar. E aí o rei ordena a todos os homens de Siquém que circuncidassem. Todos circuncidassem. Então todos os homens ao mesmo tempo fazem um pacto da aliança. Quando eles fazem o pacto da aliança, a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz, melhor dizendo, isso aqui é um vício de linguagem. A Bíblia diz que nesse momento em que eles fazem essa circuncisão, Simeão e Levi, no momento em que os homens estavam no seu maior nível de dor, diz a Bíblia, no seu maior nível de dor, por causa da circuncisão, nesse momento que não tinham condições de pegar a espada, Simeão e Levi invadem a cidade e matam todos os homens de Siquém. Ou seja, eles utilizaram algo que era santo, sagrado diante de Deus, que era a circuncisão, para agir de falsidade e vingança. Por isso eles perderam a bênção, Simeão e Levi, a bênção da primogenitura. E Rubens já tinha, inclusive, já perdido a sua primogenitura. Também em Siquém, é importante dizer, foi onde Raquel finalmente entregou os ídolos que ainda guardavam, que eram aqueles terafins. Então Siquém ele tem toda essa importância dentro da história bíblica. Josué ele reúne esses homens, veja bem, ele está reunindo aqui os líderes das casas, os anciãos, juízes, cabeças, líderes das casas,
Hoje nós vivemos um problema seríssimo em relação às ideologias presentes, principalmente as ideologias que advêm do feminismo, que não é simplesmente uma coisa, é questão dos direitos das mulheres. E isso está muito além da questão da ideologia feminista. A ideologia feminista tem a ver com uma questão de ódio em relação à figura da família e à figura masculina dentro da família. Esse é o problema do feminismo. Então, hoje a gente tem uma ideia que qualquer coisa que a gente fale sobre os papéis, as funções dentro da família, já se... Não, o que é isso? O homem não pode ser o líder do lar. A mulher não pode ser submissa ao seu marido. Não é ao homem, inclusive, a gente já falou isso aqui em algum momento, não sei onde. Mas a Bíblia não manda a mulher ser submissa ao homem. A mulher ser submissa ao seu marido. Efésios, capítulo de número 5. E aí já fica uma revolta no coração quando a gente fala isso. Um efeito desse feminismo que tomou conta de tudo. Só que a Bíblia está aqui apresentando muito claramente. Quem são chamados para representar o povo são os chefes das famílias. E os chefes das famílias são homens. São os anciãos, são os juízes. São os cabeças das famílias. E os seus oficiais, que deveriam estar diante de Josué, mas ao mesmo tempo que Josué está falando com eles, o povo está ouvindo. Só que eles representam o povo. Então, eu quero que você visualize agora a cena. Josué está nesse vale, entre Ebal e Gerizim, o vale de Siquém, junto a ele, ou seja, ele trouxe para perto dele todos esses chefes da família, representantes de suas famílias, e logo ali à frente está todo o povo reunido. Vocês conseguiram visualizar isso? É assim que está essa cena, quando Josué começa a narrar o que Deus fez por eles, o que Deus fez nessa caminhada. E aí o pastor já, inclusive, deu aqui no momento devocional. O que nos importa entender agora é que, nesse momento, e essa aliança que é feita, é uma aliança típica de uma vassalagem. O que é uma vassalagem? Você tem um soberano, que é dono de tudo, você tem os servos, que dependem desse soberano, e eles fazem um tratado de fidelidade. Um tratado de servidão. O tratado que Josué estabelece com esses homens, e eles representando todo o povo, o tratado que Josué faz em nome do Senhor, se você observar esse texto, dos versículos 14 ao versículo 25, você verá que a palavra central aqui é a palavra, o verbo servir. Não sei se você reparou, mas essa é a palavra que aparece no versículo 14, que aparece no 15, e assim por diante. Servir, serviremos, servir, servir, servir. Por que servir? Porque Deus é soberano. Deus era o dono daquela terra. Nenhum israelita era dono de nada. Deus era dono da chuva. Deus é dono das plantas que nascem. Deus é dono do clima. Deus é dono do universo. Ele é soberano sobre tudo. A minha função e o seu papel é apenas de servi-lo. Qual é a aplicação disso para os nossos dias hoje? A sua família não é sua, é de Deus. Os seus filhos não são seus, são de Deus. É a herança do Senhor, que o Senhor concede aos pais para que possam criá-lo na presença do Senhor e não em outro lugar. A minha casa onde eu moro não é minha, é de Deus. O meu emprego não é meu, é de Deus. Os meus talentos não são meus, são de Deus. De tudo isso Deus pedirá contas. Em tudo isso Deus quer intervir. E mais do que isso, se eu decidir, em tudo isso Ele quer estar presente, Ele quer ajudar, Ele quer abençoar, Ele quer abrir portas, Ele quer fazer com que os seus filhos conquistem grandes coisas, mas Ele quer participar, Ele quer estar junto. Ele é Senhor, mas não é um Senhor distante, Ele é um Senhor presente, Ele é um Senhor que está no nosso meio, aleluia. Mas esse é o tratado. O tratado é esse. É servir. Em todo momento aqui fala sobre servir. O tema da família, da conferência desse mês é unidade da família através do fruto do Espírito Santo. Por que a unidade da família através do fruto do Espírito Santo? Isso remete a Gálatas capítulo de número 5. E existe um segredo em Gálatas capítulo de número 5, que eu até ministrei na quinta-feira agora,
e talvez ainda continue em algum momento, mas existe um segredo ali que muita gente não se percebe, que muitos de nós não percebemos. O contraste entre obras da carne e fruto do Espírito. A gente pensa que obras da carne ali em Gálatas significa apenas a questão de eu cometer um pecado. Não, eu tenho que fugir, me esforçar para não cometer esses pecados. Amém, isso é verdade. O problema é que você não vence as obras da carne sem o fruto do Espírito. Ou seja, a única forma de eu conseguir tirar o mal de dentro da minha casa é enchendo a minha casa com o fruto do Espírito. E para encher minha casa com o fruto do Espírito, eu tenho que estar no Espírito. E aí eu reclamo das coisas que estão dando errada, mas a pergunta é, como é que está a vida de oração dentro da minha casa, da minha família? Como é que está a leitura bíblica, a meditação da palavra dentro da minha casa, da minha família? O que é que eu deixo entrar na minha casa pela televisão, pela internet, dentro da minha casa, da minha família? Onde é que estão os meus filhos? Que eu não faço ideia de onde é que eles estão, não me preocupo com isso. Não os oriento, e depois estou reclamando que as obras da carne estão sendo produzidas dentro de casa. O que lá em Gálatas Paulo está querendo dizer é o seguinte: todo o esforço humano que não depender de Deus gerará fatalmente obras da carne. Todo o esforço humano que eu tentar, por melhores intenções que eu tenha, fazer na minha família, na minha casa, gerará obras da carne. Só tem fruto do Espírito se o Espírito produzir, porque o fruto é dele, não é meu. Só que ele produz através de mim. Ele produz na minha família. Mas para que isso aconteça, ele tem que ser o Senhor da minha casa. E é isso aqui que Josué está tratando. Então, a mensagem nessa noite, e aqui eu quero, de forma muito breve, ministrar aos irmãos, tem por título Como gerar e manter na minha família, como gerar e manter na minha família o propósito de servir ao Senhor. Porque nós até agora vimos a importância de nós termos uma família unida. Todos os pregadores pregaram sobre isso, eu estive presente em todos. Pregaram sobre a importância de eu ter uma família unida. Mas agora a gente tem que aprender quais são os benefícios disso. Ou seja, família unida, eu já sei o que é. Agora, como é que eu gero esse desejo da união dentro da minha família e como é que eu mantenho isso dentro da minha família? Vamos aos textos. Primeira coisa, primeira etapa que eu tenho que cumprir é a etapa da conscientização. Conscientização. Josué começa esse discurso no versículo de número 14, conscientizando sobre o que significa servir ao Senhor. Quais são as implicações disso? O que implica servir ao Senhor? Primeira coisa, para que eu sirva ao Senhor, é necessário que eu tenha temor ao Senhor e venha servi-lo com sinceridade e com verdade. Temer a Deus é muito mais do que simplesmente uma reverência a Deus, uma mera reverência. Temer a Deus é reconhecer essa soberania absoluta de Deus. E por causa disso, as pessoas dizem, né, ok, correto, temer não é sentir medo. Tudo bem, não é sentir medo de Deus. Mas é você ter uma consciência clara de que se você desafia essa soberania, se você desafia esse poder, terá consequências graves. Muito graves. Então, é um medo, mas é um medo se eu me desligar. Ou seja, enquanto eu estou com o Senhor, tem bênção, tem milagre, tem maravilha, tem glória, tem porta aberta. Mas no momento em que eu me separo dele, eu tenho que saber quais são as consequências. E aí, isso tem que ser levado para onde? Para dentro de casa. Ou seja, dentro do seu lar, a partir de homens como líderes do lar, isso tem sido ministrado na sua casa? Estou falando com líderes cristãos. Como os cristãos, se você é a mulher líder cristã no seu lar, então a responsabilidade é sua. É o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo número 7. A responsabilidade é sua, mulher. Se o homem é cristão, a responsabilidade é do homem. A Bíblia deixa muito claro, a Bíblia não dá dúvida nenhuma disso. Será que eu ensino na minha casa sobre a importância de eu não me desligar do Senhor jamais? Será que eu estou incutindo na vida dos meus filhos?
Será que eu estou incutindo no meu relacionamento, na hora de almoçar, na hora de dormir, na hora que estamos descansando, a importância de eu estar prestando meu culto constante a Deus? Será que o imaginário dos meus filhos estão se formando, né? Penso sempre aqui no Asaf, meu filho. Será que o imaginário do meu filho, o imaginário do seu filho, ou seja, o que ele imagina, o que ele pensa, o que está na mente dele, está ligado realmente ao Senhor, ou é uma mente que Deus não faz parte daquela imaginação dele? Deus não está presente na imaginação dele, nas histórias que ele conta, naquilo que ele fala, naquilo que ele solta aleatoriamente. Você consegue perceber Deus ali? Você consegue perceber que realmente ele está prosseguindo no caminho ou não está? Porque seria uma vergonha, um alerta para nós, se eu tenho filho crente e os pais crentes, e a criança pequenininha, do nada, porque a criança é sincera, a criança não tem filtro, né? A criança solta, e a criança vai e me solta um palavrão, imagina. Tenho certeza que isso não acontece em nenhuma família por aqui. Mas imagina, a criança não tem filtro. O que ela solta é a imaginação que está sendo formada na cabeça dela. É o que acontecia lá perto de casa, né? Com os vizinhos, as crianças tinham um vocabulário que misericórdia. Mas é o que acontece dentro de casa. Temer ao Senhor deve ser ensinado. E servir-o com sinceridade e com verdade. Quando a gente fala de serviço, nós estamos falando não somente de um ato de servir a Deus, porque existe uma diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus ou trabalhar em Deus. Deus pode usar qualquer um para trabalhar para Ele. Deus usou Ciro para trabalhar para Ele. Deus usou Nabucodonosor para trabalhar para Ele. Deus pode usar qualquer um para trabalhar para Ele. Tem até aquela história, você se lembra daquela história? Do irmãozinho que estava orando, pedindo a Deus pela sua família, a família não tinha nada para comer, e ele orando, Senhor, misericórdia, né, minha família não tem nada para comer, traz a provisão. E aí ele orando, e aí o vizinho lá, ó, enfim, posso a gente falar aqui que hoje em dia, o vizinho lá que era da outra religião lá, né, e aí ele foi, e olhando aquilo, vou envergonhar esse crente, vou envergonhar ele. E aí pegou lá, fez uma compra de uma cesta básica e foi entregar e deixou na porta do crente, no portão do crente. E aí o irmão foi lá e abriu e sumiu. E aí o irmão abriu o portão e encontrou aquela cesta básica ali no seu portão e glorificou a Deus. Glória a Deus! Deus enviou a provisão, aleluia! E aí o vizinho saiu para envergonhar ele. Você está dizendo que é Deus, né? Mas quem comprou isso aí fui eu, não foi Deus? Ele falou, então, glória a Deus mais ainda, que Ele te usou para poder me abençoar. Meus irmãos, trabalhar para Deus, Deus pode usar o ímpio para trabalhar para Ele. É diferente do aquele que serve a Deus e está em Deus. Deus não quer simplesmente você separado dele. Deus, ele veio para aquele povo, era um povo cheio de pecado, um povo murmurador, um povo separado de Deus. Mas Josué está chamando esse povo para que eles reconheçam suas falhas, os seus erros, se arrependam dos seus pecados, façam essa aliança com o Senhor e passem a servi-lo em sinceridade e verdade. É o mesmo convite que Deus faz hoje. Não importa a sua jornada até ali, conquanto que nesse momento você reconheça os seus erros, peça perdão e passe a servi-lo com sinceridade e verdade. Não é trabalhar em um momento, é viver uma vida de serviço. E uma vida de serviço, exatamente o sentido de adoração. Adorar não é apenas cantar uma música no domingo à noite. Adorar não é apenas a gente se animar, né, com louvor. Adorar é viver uma vida de serviço a Deus. Em Deus. Cumprindo a vontade de Deus com sinceridade, ou seja, sem falsidade e em verdade, ou seja, sustentado na palavra, em relacionamento com aquele que é a verdade, que é o Senhor Jesus. Hoje o Senhor Jesus está dizendo, para que a sua família frutifique no Espírito, você precisa fazer essa aliança com o Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, do Egito, e servia ao Senhor. Não há como Deus habitar, não há como o Senhor Jesus habitar dentro da casa,
se dentro da casa ainda há algum resquício da idolatria. Quando a gente pensa em idolatria, a gente sempre pensa direto na questão das imagens, né? Dos deuses imagens. Mas tudo aquilo que ocupa o lugar que seria devido somente a Deus, em mim, no meu coração ou na minha família, é idolatria. É idolatria. Qual é a prioridade da sua casa? A prioridade da sua casa é o Senhor? É a obra do Senhor? É o reino de Deus? Ou a prioridade da sua casa são outras questões? Sei, de repente é o trabalho. Quantos homens aí que estão perdendo a sua família por causa de um ativismo laboral excessivo? Trabalho. Nunca tem tempo para a família, nem tempo para Deus. Ou então filhos que são largados à deriva, e aí eles ocupam todo o seu espaço com outras coisas que não são Deus. Deitai fora os deuses, tudo aquilo que impede que Deus seja pleno na sua casa, na sua família, você precisa tirar para que o Senhor possa habitar. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Deus, Ele quer servos, Deus quer esses servos, isso não significa que não deixem de ser amigos ou filhos, mas são amigos e filhos servos, porque obedecem aos mandamentos do Senhor. E Josué está deixando claro que Deus não quer ninguém automato, ninguém é uma máquina diante de Deus. Deus não quer máquinas diante dele. Deus não quer uma forçação de barra dentro da sua casa também, não. Hoje em dia, eu comento isso muito com jovens, na classe de jovens. Existe ideologia da esquerda e ideologia da direita. Tem um negócio muito esquisito na direita também. E hoje em dia se propaga na rede social, se propaga... Tem uma coisa esquisita, que não tem nada de bíblico, uma forçação de barra, uma radicalização que é absurda. Eu tenho trabalhado, inclusive escrevi 2 artigos na área de história sobre isso, no ano passado, de algumas coisas que me chamaram muita atenção. E aí você, às vezes, está tentando adequar a sua família a um padrão também, que não é um padrão cristão, é um padrão que os outros querem que seja adequado. Não. O que é importante na minha casa? É aquilo que é externo? É simplesmente aquilo que é para os homens verem? Não. Na minha casa, o centro é Jesus. É Jesus que é falado. É Jesus que é pregado. É Jesus que é ensinado. Hoje tem tantos recursos para isso em relação às crianças. Eu estou assistindo assim, vários episódios, juntos com o Azaf, gostou, então a gente está assistindo junto direto, aqueles episódios que tinha na minha época de criança, e agora voltou com uma roupagem nova, que é o Superbook. Não sei se alguém já assistiu o Superbook, tem no YouTube de graça, né? A gente está assistindo ali direto, eu gostei, é um recurso. Você às vezes está sem ideia de como fazer, bota lá um Superbook, e o legal é que a criança, ainda mais na fase do Azaf, você não tem pergunta. Ontem a gente estava vendo sobre Elias, sobre Eliseu e os Círios, o episódio de Eliseu e os Círios. Aí mostra Elias sendo arrebatado aos céus pela carruagem de fogo que chegou e levou aos céus. E aí, Elias foi arrebatado. Aí Azaf vai e pergunta, o que é ser arrebatado? Olha um momento aí de ensinar o que é ser arrebatado. E assim, vários episódios, cada episódio parece uma coisa diferente, e ele faz uma pergunta, e ali vai sendo ensinado. Isso vai incutindo o quê? A imaginação da criança. Aí depois, essa criança, em nome de Jesus, assim espero, quando chegar na fase de adolescência, quando chegar na fase de juventude, vai estar com uma doutrina muito melhor firmada na cabeça do que se a gente não treinasse quando criança. Então, escolhei hoje a quem servais. É uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vou entrar aqui em detalhe desses deuses, mas é basicamente a gente sempre pensar o seguinte, é muito tentador dentro da minha casa, principalmente para aqueles que vieram, se converteram já adultos, jovens, ou seja, tem uma vida passada no lamaçal do pecado, na escravidão do pecado, que é ter saudades do Egito. Saudades do Egito. Lá no versículo de número 7, do capítulo de número 23, Josué faz um alerta para o povo de Israel. Para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção. Quando a primeira vez que eu li essa menção, eu pensei assim, mas não pode nem mencionar o nome dos deuses falsos?
Então, estou perdido, né? Historiador, mexe com muita história de deuses falsos, né? Enfim, Grécia, né? No catolicismo mesmo. Então, estou perdido, porque eu menciono direto o nome de deuses falsos. E aí, como é que fica? E aí eu fui estudar isso daqui. Sabe o que significa fazer menção da vida passada? Porque deuses falsos sempre se representa essa vida anterior. É ter saudades, trazer a memória, pensar sobre. É isso que significa no original do hebraico. Ou seja, cuidado com você tentar sentir saudades da vida sem Deus. Cuidado. Escolhem hoje. Querem voltar? Querem ser influenciados por esse mundo? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá no 19 e 20, ainda na conscientização sobre o que significa servir ao Senhor, Josué diz: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Aqui o significado não é que Deus ele não vai te perdoar os seus pecados, não, porque Deus está pronto a perdoar os seus pecados, conquanto que você reconheça e se arrependa. Entenda a bênção de Deus reservada para você quando se faz essa aliança com o Senhor Jesus. Não é isso. Mas o que Deus está aqui falando através de Josué é que, se tiver essa vontade de voltar em algum momento, as consequências serão certas. Serão certas. É o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel se desviou ao longo do tempo. O que aconteceu? Foram todos levados para o cativeiro babilônico. A terra foi destruída. E nós temos essa história bíblica. Ou seja, não volte, não retorne, não tenha lembrança e nem seja influenciado pelas ideias, pelas mentiras desse mundo, porque o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. O Senhor está sempre pronto a estar do nosso lado, conquanto que nós continuemos com a nossa família com o propósito de servi-lo, de adorá-lo. Por quê? Porque Deus é santo e Ele é Deus zeloso. Ou seja, Deus, Ele separou a sua família para Ele. Deus separou a sua família para Ele. Ele só trabalha com família separada, porque Ele é zeloso. Zeloso significa que Ele é ciumento. Deus tem ciúmes de nós. Ele não aceita qualquer tipo de traição com outros deuses, com aquilo que não é dele, com aquilo que não está na vontade dele, com aquilo que não agrada a ele. Salmo 100, versículo de número 2 diz: servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Aleluia! Como que nós poderíamos alcançar as bênçãos que nós temos alcançado hoje, se não for com o Senhor? E aí a gente já pode entrar na segunda etapa, já caminhando aqui para uma reta final da segunda etapa. Primeiro, conscientizar. A segunda coisa, narrar. Em qual Deus você alcançaria tudo que a sua família alcançou até hoje, se não fosse pelo Senhor? Já parou para contar quantas bênçãos? Já parou para contar quantos livramentos na sua casa? Já parou para contar quantas vezes Deus cuidou dos teus filhos quando você não estava vendo? Já parou para contar quantos milagres foram alcançados, de curas na sua casa, de portas abertas na sua casa, de mudanças inclusive de leis por sua causa? Tem um hino da harpa que diz: conta quantas bênçãos Deus já nos deu. Narre as histórias dentro de casa. Como é que eu mantenho a minha família unida? Faça culto doméstico todos os dias na sua casa. Que o dia que não tenha culto doméstico seja a exceção, não seja a regra. Mas que todo dia tenha culto doméstico. Todo dia tenha um momento reservado, separado, para reunir toda a família e orar junto, e ler a Bíblia junto, e explicar a Bíblia junto, e ler um devocional juntos. Narre as histórias. Todo momento que Deus ia fazer aliança com o povo, renovar a aliança com o povo, Deus sempre recontava as histórias. Contar as bênçãos é a melhor forma de eu manter a minha família unida servindo ao Senhor. É a melhor forma de eu manter a minha família unida servindo ao Senhor e contando as histórias. Eu me lembro muito bem da época da minha avó, mãe do meu pai, vó Thalita.
que toda vez que a gente estava reunido com ela, morava em Cabo Frio, a gente em Guadalupe, toda vez que a gente ia para Cabo Frio, me reunir com ela, minha avó sempre ali de manhã cedo, os netos acordavam, a gente ia tomar o café dela, já estava acordada, e sempre, impreterivelmente, sempre assim, não tinha exceção. De manhã cedo ela estava sentada na mesa, com a Bíblia dela aberta, e os netos chegavam, ela deixava todos os netos se sentarem à mesa, e ela começava a contar as histórias. Contava as histórias bíblicas e emendava com as histórias da família, com as bênçãos que Deus havia concedido à nossa família. Foi assim que os netos foram sendo formados com ela. Minha avó sempre, isso era assim, não tinha erro. Podia ser no dia que a gente estivesse lá, acordava de manhã, a Bíblia estava aberta já, ela já acordada, sentada na mesa, com a Bíblia aberta, com o cafezinho dela pronto, preparando a mesa para os netos poderem tomar o café, contando a partir da história bíblica e trazendo sempre uma aplicação de como que Deus havia sido bondoso com a nossa família. Faça isso na sua casa. Comece a praticar isso na sua casa. Ou seja, conte as histórias bíblicas e conte as bênçãos que Deus já fez na sua casa para os seus filhos. Faça com que isso fique rememorando na mente deles para toda a vida. É assim que nós mantemos uma família unida, frutificando para o Senhor. Versículos de número 16 e 18, até o 18. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é nosso Deus, Ele é que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expelia de diante de nós a toda essa gente, até os amorreus, ao amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Qual era o problema do povo de Israel aqui? É que o povo de Israel, eles até se lembravam do que Deus tinha feito. O problema deles, que a gente tem que ter cuidado na nossa casa, é que eles olhavam para a terra, mas estavam se esquecendo de olhar para o céu. E é por isso que Josué, lá no versículo de número 22, diz: e Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. Parece meio contraditório, né? Sois testemunhas contra nós mesmos, que nós escolhemos o Senhor para servir. Sabe qual é o problema? É que a gente tem que ter cuidado com a nossa língua dentro de casa. Com a nossa língua dentro de casa. Hoje estávamos tratando alguns assuntos com o pastor, e as coisas que foram tratadas me lembrou de algumas questões de testemunhos terríveis, que às vezes a gente tem conhecimento da pessoa que parece crente, fala como crente, se veste como crente, é até conhecido como crente, mas depois que a pessoa morre, porque a família aguenta tudo enquanto a pessoa está viva, a pessoa morria, e aí depois de morta é que a gente sabia das coisas que aconteciam dentro de casa. É por isso que Josué está falando: sois testemunhas contra vós mesmos. Porque Deus, Ele não vai se distrair, deixar passar o que a gente está proferindo com as nossas palavras. É por isso que às vezes no cântico, na igreja, é algo tão sério, quando a gente está louvando, né, na hora do louvor, enfim, o que a gente está declarando. Porque o que a gente está declarando com a nossa boca, Deus está ouvindo no céu. E às vezes a gente se coloca em alguns compromissos, e Jesus falava a respeito do custo do discipulado. É um custo, não é fácil. Jesus falava sobre a questão do construtor, faz os cálculos antes de começar a construir, para não passar vergonha depois. Jesus estava falando dos discípulos: veja o que é me servir. Servir tem bênção, servir tem vitória, tem conquista, para a família toda? Tem sim, pode ter certeza que tem. Deus, Ele garante, não sou eu, mas é Deus que garante na sua palavra. Mas também tem custo. Tem custo. Não podemos declarar essa aliança da boca para fora. Por isso Josué fala: vocês estão maravilhosos naquilo que vocês estão falando. A questão é saber se isso está vindo do coração. Porque Deus está olhando o que vem do coração, as intenções do coração. Narre, mas narre na sua casa, sempre revelando: o Senhor nos abençoou, mas não foi por causa de nós, porque nós somos pecadores, porque nós estávamos separados de Deus, mas o Senhor, Ele realizou milagres por causa da glória do nome dEle.
E é por causa disso que nós estamos aqui hoje como família, para poder adorá-lo e para poder servi-lo e declarar a santidade do seu nome. Aleluia! Porque Deus, ele não quer ninguém perfeito, ele não deseja, ele quer que a gente caminhe na perfeição, prossiga em perfeição, mas ele não quer, não espera que ninguém aqui nessa terra seja perfeito. O que ele espera? Que você não saia do caminho. Que você seja sincero nas suas falas. Que você seja como Davi no Salmo 51. Senhor, eu pequei. Não retire de mim o teu espírito, porque Davi sabia que por causa do erro, ele poderia estar separado do Senhor. Senhor, o que eu mais quero é a tua presença na minha casa. O que eu mais quero é a tua presença na minha vida. O que eu mais quero é a tua presença nos meus filhos. Aleluia. Por fim, para concluir, a responsabilização. Primeira etapa, conscientizar a família sobre o que é servir ao Senhor. Segunda etapa é a narração do que significa servir ao Senhor, do que ele já fez, do que ele ainda fará e do que está prometido na sua palavra. Em terceiro lugar, a responsabilidade em relação a isso. Versículo de número 23, e concluo aqui. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Sabe o que eu acho impressionante? Visualize comigo. A gente começou visualizando, vamos terminar visualizando. Josué está em Siquém, num vale. De lá está Ebal, do lado de cá está Gerizim. Lá está o povo, observando tudo, e Josué está falando para os representantes do povo, os líderes, os cabeças da casa. E o povo está ouvindo, eles estão respondendo aqui. E Josué está falando, eles não, vamos servir ao Senhor, eles estão narrando, beleza, está tudo certo, tudo uma maravilha. E no final de tudo, Josué fala, então façam o seguinte, deitai fora os deuses estranhos que ainda estão no meio de vós. Você conseguiu visualizar essa cena ou só eu que estou conseguindo visualizar? Eles estão parecendo, sim, uma família perfeita, né? Líderes de família perfeitos, nós estão sabendo tudo mesmo, estão aí confiando, na aliança está pronta. Só tem um detalhe, está cheio de ídolos dentro de casa. E Josué sabe disso. Responsabilidade. O que está hoje ainda dentro da minha casa, que eu estou guardando, que eu estou distraído e que ainda não me livrei disso? É para se livrar hoje disso. Será que é um jeitinho brasileiro que ainda minha casa ainda está acostumada a fazer? Não, dá um jeitinho aqui que eu resolvo esse problema financeiro. Vou dar um jeitinho aqui que eu resolvo esse problema em relação aos meus filhos. Vou dar um jeitinho aqui que eu resolvo o problema na escola. Eu fico imaginando na escola do meu filho, uma escola pequenininha ali no bairro, que é uma escola cristã, uma formação cristã. A diretora é daqui da igreja do pastor Jean Coutinho. Uma escola cristã, a maior parte ali dos alunos são cristãos, e a escola sofre com calote. O povo não paga mensalidade. Que dirá eu, às vezes, aqui, não vou falar nomes, aqui no Ibadejo. Qual é o jeitinho? Eu não sei. Estou falando de um caso. Às vezes é uma questão de pornografia dentro de casa ainda. E está lá, está escondido. E eu estou aqui declarando tudo, mas está lá, escondido. Não sei. Responsabilidade com a aliança. Até aqui, ok. A partir daqui você foi avisado. Tira tudo aquilo que não agrada a Deus de dentro da sua família. Por quê? Porque Deus tem promessa de bênção. Deus não parou de abençoar a sua casa. Deus tem coisas ainda maiores, coisas que você não pode nem imaginar, coisas que você não pode nem pensar, nem alcançar. Deus tem reservado para a sua casa, para a sua família, no seu emprego, nos estudos dos seus filhos, na conquista de um grande emprego dos seus filhos. Enfim, Deus tem grandes coisas a realizar. Mas faça uma aliança real, verdadeira, sincera com o Senhor Jesus nessa noite, porque eu tenho certeza que nós vamos terminar essa conferência, não apenas frutificando, mas como diz o pastor Antônio Gilberto, não somente frutos decentes, mas também frutos deiscentes. O que significa isso? Que a nossa família unida gerará outras famílias para a glória de Deus, que verão o que Deus fará na sua casa, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero levantar um clamor sobre a sua casa. Quero levantar um clamor sobre o seu lar. Há uma responsabilidade sobre pais e sobre mães. Há uma responsabilidade dessa geração em olhar para a geração que está se levantando. Nós não podemos fazer, aleluia, como o rei Ezequias. Quando ele recebeu uma sentença, quem me ouve diz amém? Quando ele recebeu a sentença, ele falou assim, mas é para mim agora, vai acontecer comigo? Não, não vai acontecer contigo. É para a próxima geração? Então não tem problema não. Não, nossos filhos são os nosso maior tesouro. A nossa casa, aleluia, é o nosso maior empreendimento. E eu não falo de imóvel, eu falo do que mora lá dentro, da tua casa ser um lar. Não adianta você morar numa mansão, mas você não pode chamar a tua casa de um lar. A sua casa tem que ser um lar, tem que ter a bênção do Senhor sobre a tua casa. E depende muito de mim e de você. Não adianta, muitas das vezes, essa geração tem uma sensação de que o jovem está em casa. Não, está lá trancado no quarto, está em casa, é melhor estar em casa do que na rua. Mas você não sabe nem o que ele está fazendo trancado no quarto. E aí, de repente, você descobre que ela tentou um suicídio, essa criança. Eu vi as fases, de uma pessoa, 1 ano antes do suicídio, 6 meses antes do suicídio, 1 semana antes do suicídio, e assim, 1 hora antes do suicídio. Você não consegue distinguir, porque é a pessoa normal, e de repente acontece o suicídio. E isso não adianta dizer que está longe da gente, não, que isso está perto da gente. Isso está perto porque o diabo ele tem uma função, matar e destruir. Mas Deus ele veio para dar o quê? Liberdade, libertação, veio para dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos nos preocupar, sim, com o que nossos filhos estão vendo. Precisamos nos preocupar porque que essa geração ela consegue chegar talvez a um nível de escolaridade maior, mas a conquista é menor do que a geração anterior. Não sei se você percebe isso, porque você vê muitos pedreiros formando os engenheiros e muitos engenheiros parados. Não é por falta de emprego, mas é uma geração que está precisando conhecer o Deus que nós servimos. Quem me ouve diz amém? Eu quero orar pela tua casa. Estamos na última semana da conferência de família, ou da mês da família. A conferência foi a semana passada, do mês da família. Eu quero orar pela tua casa. Nós temos orado todo dia, às 10 horas da noite. Talvez você vai falar assim, nem eu estou sabendo. Está na hora de você acordar para as coisas espirituais. Está na hora de entendermos as coisas espirituais. Nós estamos orando todo dia, 22 horas. Nós escolhemos um dia na semana de orar pela tua família e pela família do Ministério Adeja. Aleluia. Nós terminamos hoje o mês no termo de domingo, mas dia 30 agora, quinta-feira, sexta-feira também, dia 31, estaremos orando. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca o controle do teu lar, da tua casa. Não adianta você, depois que aconteceu, é o tal do detalhe, agora que o leite derramou, nós temos que olhar antes do leite derramar, temos que ser vigilantes da nossa casa, cuidar da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração nesta hora, porque eu quero que você sinta o batimento do teu coração, porque é a tua família, é a tua casa, é o teu lar, é a família que você vai construir um dia, você que é jovem, aleluia. Eu quero que você sinta, aleluia, o desejo de abençoar a tua casa, de que todo mal seja retirado, de que nada atinja aquilo que você mais ama, que é o teu casamento, teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Comece a orar comigo nesta hora. Amantíssimo e eterno Deus Pai, Senhor, nós temos uma casa, temos uma família, Senhor, meu Pai, uma casa, Senhor, a qual, Senhor, temos ali do lar, Senhor, pais, temos mães, Senhor, temos filhos, irmãos, Senhor. Meu Pai, eu quero te pedir, toma a nossa casa em tuas mãos, Senhor, ainda que esse filho, Pai, aleluia, já saiu de casa, ainda que esse filho, Pai, esteja em outros caminhos, Senhor, é a nossa casa, é a nossa família, Senhor, e nós te pedimos nesta hora,
Ó Senhor, visita cada um membro desta casa, visita cada um membro desta família, Senhor, aonde talvez, Senhor, o inimigo tirou um cônjuge desta casa, Senhor. Eu quero te pedir, entra agora com providência, Senhor, entra com providência no nosso lar, entra com providência na nossa casa. Cada uma casa aqui, ela é diferenciada, cada um lar aqui é diferenciado, cada um tem um problema. Talvez tem pessoas que não sofram do problema, aleluia, de drogas na sua casa, talvez tem pessoas que não sofram, aleluia, por abandono dentro do seu lar, talvez tem pessoas que não sofram, aleluia, talvez por vícios, mas Senhor, existe pessoas aqui também, ó Pai, que podem estar passando por esse problema agora. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Pai, a família, aleluia, é o que o Senhor nos deu, ó Pai. Eu te peço agora, Senhor, livra de todo mal, livra de todo mal, Senhor. Ó meu Pai, eu te peço, Senhor, expulsa, Senhor, esse demônio, Senhor, que tenta quebrar este lar, que tenta tirar a alegria, a felicidade. Ó meu Pai, nós clamamos a Ti nesta hora, Senhor. Entra com a providência, Senhor. Transforma essa casa em um lar. Tira toda briga, aonde não há diálogo entre marido e mulher, aonde não há diálogo, Senhor, entre pais e filhos, eu te peço agora, coloca esse diálogo, Senhor, coloca conversa, coloca amor, coloca, Senhor, aleluia, a tua paz nesse lar, Senhor, blinda a casa dos teus filhos, Senhor, aleluia, blinda com anjos, Senhor, coloca a barreira de fogo, ó Pai, ó Senhor, aonde teus filhos estiverem, Senhor, sejam guardados por Ti, ó Pai, como foi falado na palavra, Senhor, não estamos olhando 24 horas os nossos filhos, mas o Senhor está olhando, Senhor, 24 horas, o Senhor está vigiando, o Senhor está guardando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, repreende todo o mal agora. Se há algum plano, Senhor, marcado sobre a vida de cada uma família aqui, aleluia, seja repreendido agora, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, envia anjos, Senhor, no lar do teu filho, ó Senhor, guarda, livra de todo mal, Senhor. Eu profetizo, Senhor, uma família abençoada, eu profetizo filhos prósperos, eu profetizo, Senhor, aleluia, mostro, Senhor, aleluia, novos obreiros, Senhor, pastores, Senhor, através da nossa casa, da nossa família, Senhor, missionárias, Senhor, levitas, ó Pai, músicos da tua casa, Senhor, derrama a tua graça, Senhor, derrama a tua unção, ó Pai, ó Senhor, que possamos ser um lar, uma casa, uma família, que o ministério Adeja venha se unir cada vez mais como uma família, Senhor, como um lar, que a felicidade, Senhor, aleluia, de estarmos juntos em nome de Jesus, amém e amém. Levante a tua mão direita e fala assim: a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você pode dar uma salva de palmas e glorificar o nome do Senhor, amém? Querido, eu quero alguém nesse meio que ainda não aceitou Jesus como único Salvador, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Talvez você está aqui hoje convidado por alguém, aleluia, e você precisa de levar essa paz para o teu lar, algo que você não consegue, mas o Deus que nós servimos, Ele consegue. Você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus? Vem aqui à frente, eu quero orar, eu quero abençoar a tua vida. Querido, nós vivemos momentos difíceis, vocês viram semana passada 2 casos que é perplexo, né? 2 casos de filhos que mataram os pais. E isso é o que o diabo quer fazer. Isso é o que o diabo quer fazer. Mas no nosso meio está repreendido em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Em nome do Senhor Jesus. Tragédia na nossa vida, na nossa casa. Aleluia. Deus está guardando em nome do Senhor Jesus. E essas tragédias não vão acontecer. Mas no mundo é isso que o diabo quer. Aleluia, mas nossos filhos, aleluia, são plantas plantadas junto ao ribeiro, que vão dar muito fruto. Você crê nisso em nome do Senhor Jesus? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a tua vida. Querido, lembrando que semana que vem haverá no dia 1º, sexta-feira, sábado às 15 horas aqui, todos os obreiros da igreja, pastores, presbíteros, diácono, diaconisa, missionárias, todos os obreiros da igreja aqui, aleluia, inclusive o Edinaldo, viu? E aviso o Rogério também, quinta-feira, às 14h30, então sábado às 14h30,
todo o ministério, todo o campo vai estar aqui. Nós vamos começar uma nova etapa dos nossos cursos, mas nesse domingo é obrigatório para todo o campo, sábado é obrigatório para todo o campo. Então, por isso, não vai ter a reunião na sexta-feira. Na sexta-feira será reunião, não vai haver reunião. No domingo, 8 horas da manhã, oração, junto com os obreiros. Então venha, e levita, venha orar, venha buscar o Senhor. Às 9 horas da manhã, escola dominical, dentro da escola dominical, nossa Santa Ceia do Senhor. A vitória é nossa, louvado seja o Senhor. Lembrando que nós estamos orando, aleluia, pela nossa casa, pela nossa família. Então não deixe de estar conosco, aleluia. Dia 30 agora é um feriado nacional, aleluia, feriado nacional, cai na quinta-feira. Eu e a minha casa estaremos aqui. Você pode declarar isso também em nome do Senhor Jesus? Então nós queremos estar aqui, é culto das irmãs, né, da nossa igreja. Então venha estar conosco dia 30 aqui, aleluia, na quinta-feira, na terça-feira, terça dos mais que vencedores, aleluia, quarta-feira, na terça agora é culto das congregações, né? Então vai estar aqui conosco Cabo Sul também. Quarta-feira, quarta da conquista, às 15 horas. E também sexta-feira, 9 horas da manhã, consagração. Venha buscar, venha estar na presença do Senhor. E não esqueça, uma Madeja na roça, no dia 8 de junho. Você e a tua casa, todos aqui. Vai ser um momento de brincadeira, de comunhão, de estarmos juntos aqui. Então não deixe de estar conosco dia 8 de junho, daqui a 15 dias mais ou menos, né? Aleluia, sem sábado agora, o outro. Aleluia, a vitória é nossa. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso, por essa bênção, que Deus continue abençoando. Aleluia, Pedro, a sua casa, a sua família. Aleluia, eu quero convidar nesse momento, João Carlos estará orando ao Senhor. Aleluia, pastor Moacir estará dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Aleluia, eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo quanto tem feito e realizado em nossas vidas, a qual, Senhor, podemos se reunir para te louvar e bendizer o teu santo nome, onde o Senhor proveu, Senhor, a tua palavra nesta noite, através do teu servo, falando aos nossos corações, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, cuidando do nosso lar, dos nossos filhos. Ó Pai, eu te peço pela vida da tua igreja nesta noite, leva em retorno aos nossos lares, seus lares, ó Pai, guardado pelos suas mãos fortes e poderosas, livrando de todo mal, que venha dar uma semana abençoada, guardada por Ti, que a Tua palavra continue penetrando nossos corações, nos despertando, nos exortando, para que possamos continuar obedecendo a Ti, Pai. Toma, Senhor, a Tua igreja nas Tuas mãos, livra de todo mal, é o que eu te peço, te rogo, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. A misericórdia de Deus, sua graça infinita sobre nossa vida, através de sua verdade, inspirou o Espírito Santo sobre a nossa vida e nos trouxe clareza aos nossos ouvidos, para que colocamos em prática todos os ensinamentos dados a cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aleluia. Tem uma semana de vitória.